Então, essas coisas acontecem com todos nós. O problema é que nós não somos educados espiritualmente. E quando a gente fala de religião, para mim a religião deseduca. A grande parte da religião deseduca, porque transforma a religião numa coisa lógica, numa coisa cartesiana, e não é uma coisa espiritual. Mas como que eu posso usar isso? Né? Nós vamos ver quando a gente falar agora no capítulo 6, quando eu falo em AGO. É uma visão holística, como eu estou falando. Mas vamos voltar aqui, pé no chão, de como faz o cálculo. Então, como alguém bolou o método da massa específica dos grãos. Se vocês lembrarem, em algum momento nós falamos do M1, né? E o M1, massa, o peso da amostra na umidade natural. M1 é a massa, o peso da amostra na umidade natural. É o peso da amostra. E o peso seco, o volume seco é o que eu queria. Porque se eu tiver o peso seco da amostra e o volume seco, é porque eu tenho... E gravem bem isso. Quando vocês falarem peso específico seco, peso específico dos grãos, falei errado, ou massa específica dos grãos, entendo que é dos grãos, não confundam com peso específico seco. Peso específico seco é o peso seco dividido pelo volume. Esse volume que se fala é o volume dos grãos mais os vazios. Porque é seco, então tirei a água. Agora, peso específico dos grãos, ou massa específica dos grãos, é do grãozinho. Então, por isso que aí ele pegou M1 e falou a massa específica, massa não, é a massa dessa amostra, o peso dessa amostra, com sua umidade natural. Muito bom. E aí, o que o modelo mental nos diz? Diz que define aí o M3. O que é o M3? Né? Veja lá, peso do piquenômetro mais água destilada adeirada, num piquenômetro de 500 mililímetros a 20 graus centígrados. Tá? Então, ele definiu isso nessa temperatura. E o que é o M2? Né? O M2 é o peso do piquenômetro mais água destilada, mesmo volume, mesma temperatura, mais solo. É aquele que nós tivemos todo o trabalho de fazer. Então, o ensaio praticamente é todo para construir isso aqui, ó, com esses grãozinhos. De novo, se eu tenho X grãozinhos, os X grãozinhos